fiscalizar mais de 250 mil passageiros por dia. Esse é o desafio enfrentado pelos agentes de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O controle migratório no aeroporto de Guarulhos, que é um dos maiores do mundo, seguramente o maior da América Latina, se não me engano, não é bom. Não é bom. Seja para saída e principalmente para entrada. Num momento histórico extremamente dramático, com o terrorismo se movimentando de forma capilarizada e absolutamente dissimulada pelo mundo inteiro. A fragilidade do sistema levou o Ministério Público a denunciar a situação à Justiça. Caiu uma janela em cima de mim e eu tive que ligar para a ambulância e a ambulância não vinha porque não tinha telefone. O sufoco vivido pela dona Nadira é apenas uma das histórias que os moradores da zona rural de Taquara têm para contar. O distrito de Pega Fogo, no sul do país, até hoje não tem acesso ao telefone fixo. O jeito foi procurar o judiciário para ter direito a uma rede de linhas telefônicas na cidade. Embora seja operado por empresa privada, ela tem uma concessão de serviço público, mas não é apenas uma faculdade dela fazê-lo, é um dever dela fazê-lo e, fundamentalmente, é um dever dela alcançar esse serviço, né, a toda a população brasileira. O serviço de telefone móvel não fica atrás, também deixa a desejar. Em Pernambuco, uma operadora foi alvo de processo pela falta de qualidade oferecida aos consumidores. E quando cai no meio da ligação, o sinal cai, você é cobrado de novo quando tenta retornar. É bem complicado, tá muito difícil. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Como fiscalizar mais de 250 mil passageiros por dia? Esse é o desafio dos agentes de segurança do aeroporto mais movimentado do país, o de Guarulhos, em São Paulo. Para ajudar nessa tarefa e modernizar o sistema usado por eles, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal para exigir mais rigor na hora de conferir os passaportes e evitar a entrada de estrangeiros com documentos falsos no Brasil. É praticamente uma cidade dentro da outra. O Aeroporto Internacional de São Paulo fica no município de Guarulhos e ocupa uma área de 12 quilômetros quadrados. Entre pousos e decolagens, há cerca de 30 mil pessoas trabalhando dia e noite sem parar. E o setor de segurança foi um dos que mais ganharam importância nos últimos anos, principalmente com o aumento assustador dos ataques terroristas e do tráfico de drogas. Recentemente, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de ex-funcionários do próprio aeroporto que usava um caminhão de lixo para entrar com drogas e embarcar para a Europa. Não era observada aí por parte do sistema de segurança do aeroporto a presença do entorpecente em meio ao lixo. Essa droga ela era escondida em um local específico aqui do aeroporto. Então eles misturavam a droga com cargas regulares das empresas aéreas e essa carga era acondicionada na aeronave sem que a empresa aérea tivesse qualquer tipo de conhecimento a respeito dessa carga ilícita. Uma prova da falta de controle em áreas restritas do aeroporto. Além disso, a fiscalização precária nos guichês de imigração sempre preocupou a polícia. A fragilidade no sistema de conferência de vistos de estrangeiros é tão grave que o Ministério Público Federal de Guarulhos precisou entrar com uma ação civil na Justiça Federal pedindo mudanças no processo de verificação dos documentos. O Ministério das Relações Exteriores tem um banco de dados dos vistos que são concedidos aos estrangeiros para que possam entrar no Brasil e, ao mesmo tempo, essa informação não chegava em tempo hábil à Polícia Federal, né, nos aeroportos principalmente, para que pudesse conferir e ver se aquele visto de fato é verdadeiro ou não. Aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos há uma grande incidência de entrada de estrangeiros
com um visto falsificado. A polícia identificava esse fato quase sempre no momento da saída desse estrangeiro do Brasil. No julgamento em primeira instância, a Justiça determinou que os sistemas do Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal trabalhem juntos para aumentar o controle de entrada e saída dos estrangeiros. Este juiz, que atua em Guarulhos, ressalta a importância de se garantir melhorias num setor que há muitas falhas. Que a nossa experiência revela uma fragilidade nesse controle é evidente. Mas, na verdade, não precisa nem ser juiz federal, procurador da República, policial federal, defensor público para saber que é frágil. Se você se meter a viajar para o exterior e passar pelo aeroporto de Guarulhos, você vai ver que a Polícia Federal não tem pessoal para fazer esse controle. O controle de vistos, de passaporte, é terceirizado. São servidores terceirizados pelo governo federal que tem essa missão que é tratada não pela Polícia Federal, é tratada pelo governo brasileiro de uma forma geral, com um certo pouco caso, e que o governo não me entenda mal quando eu digo pouco caso, aquela confiança brasileira de que no final tudo vai dar certo. A União recorreu da decisão. Alegou que o governo não tem recursos financeiros para fazer a integração do sistema. Mas não teve jeito. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região reconheceu a urgência do cumprimento da medida estabelecida pelo julgamento em primeira instância. Antes dessa modernização, o Ministério das Relações Exteriores demorava até 2 dias para repassar as informações à Polícia Federal. Com a decisão da Justiça, a verificação da autenticidade dos vistos dos passageiros que entram no país passa a ser mais rápida em tempo real. E essa informatização vem numa hora oportuna. Apesar de São Paulo não ser a sede das Olimpíadas, a previsão é de que 45% dos participantes do evento desembarquem aqui, no aeroporto de Guarulhos, com destino ao Rio de Janeiro. Isso nos auxilia muito na realização do controle migratório, né? Porque até há alguns dias atrás nós não tínhamos acesso à base de dados do sistema de vistos do MRE. Então, nos confere mais segurança na hora de verificação de vistos de passageiros, né? Com os quais o Brasil não mantém acordo de isenção. No aeroporto mais movimentado do país, por dia, cerca de 250 mil passageiros entram e saem do terminal. Enquanto os portões eletrônicos de controle de passaporte facilitam o acesso dos brasileiros que viajam para o exterior, para quem é de fora e chega aqui, a parada é obrigatória e agora ainda mais reforçada. Tudo que é feito no momento, ali no ato, se houver qualquer problema, né, a pessoa não poder entrar no país, assim como é feito lá fora, com certeza passa maior segurança para nós brasileiros, sim. Nós já não estamos vivendo um país muito seguro, né? Ainda se vier violência de fora, fica pior ainda, né? Normalmente quando a gente chega, nós fomos para os Estados Unidos agora, e a verificação é muito severa, é toda informatizada, então acho que vem num bom momento. O controle migratório no aeroporto de Guarulhos, que é um dos maiores do mundo, seguramente o maior da América Latina, se não me engano, não é bom. Não é bom. Seja para a saída e principalmente para a entrada. Num momento histórico extremamente dramático, com o terrorismo se movimentando de forma capilarizada e absolutamente dissimulada pelo mundo inteiro. É impossível saber quem é e quem não é mal intencionado. A gente reconhecer, como aparentemente o Ministério Público Federal fez, que o controle não é bom e propor alternativas concretas, eu acho que esse é o caminho. A entrada de produtos importados também preocupa o governo e exige uma série de regras. Uma das estratégias para evitar a falsificação de vinhos importados foi implantada há pouco tempo. A Receita Federal passou a cobrar um selo de controle fiscal nas garrafas. A medida não agradou os importadores. O setor reagiu e levou a questão aos tribunais. Relembra a decisão da época. No Brasil, as importações de vinho crescem a cada ano. Só em 2015 foram quase 82 milhões de litros. E o Chile é o principal fornecedor da bebida comprada pelos brasileiros.
Fabiano é sommelier deste restaurante tradicional de Brasília. A maior procura, segundo ele, é pela bebida importada. O vinho é história, não é só o vinho em si. É a história que está por trás de cada vinho feito, por trás de cada garrafa colocada. Tem uma história bonita, a história de uma família, de uma região, de um país. Mas, para chegar ao consumidor final, as garrafas importadas percorrem um longo caminho. Além da viagem de barco, a mercadoria ainda pode passar vários dias parada na alfândega antes de receber o selo de controle fiscal da Receita Federal. A exigência para os vinhos importados passou a valer em 2011. Quem comercializa a bebida reclama da demora. 45 dias de navio praticamente, mais tempo de alfândega, às vezes, quando a gente tem muita sorte, 15 dias, mas na maioria das vezes 45, 50 dias para liberar um produto aqui. Produzido em papel moeda, o selo deve ser colocado à garrafa e é impresso em duas cores, verde para o produto nacional e vermelho para o importado. O objetivo, segundo a Receita, é evitar o crime de descaminho e garantir o recolhimento do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A medida desagradou os importadores. Como eles não chegaram a um acordo com a Receita, o impasse foi parar nos tribunais. Em Brasília, a Justiça Federal da Primeira Região deu razão aos comerciantes. Segundo os desembargadores, não ficou comprovada a lesão aos cofres públicos, como afirma a Receita Federal. A decisão levou em conta ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já havia considerado ilegal a exigência do selo. A finalidade do selo é a sonegação, tá? A gente entende que, a partir do momento que passou pela Receita Federal na alfândega e são recolhidos todos os tributos, qual a finalidade posterior do selo? Não tem nenhuma. E você vai ver no próximo bloco. Parece mentira, mas uma cidade da zona rural de Taquara, no Rio Grande do Sul, ainda não tem acesso ao telefone fixo. Mais detalhes dessa história daqui a pouco, não saia daí! É difícil até acreditar. Em um país que tem quase 300 milhões de linhas de celulares, ainda tem gente que depende do telefone fixo no dia a dia. É o caso da zona rural de Taquara, no sul do país. O problema é que por lá não existe uma rede de linhas telefônicas e os moradores precisaram recorrer ao judiciário para ter um aparelho em casa. Ser dona de casa e morar no campo tem suas vantagens. Qualidade de vida é uma delas, mas a calmaria do lugar impõe limitações. É um lugar muito baixo, né? Nem TV para poder ter TV tem que ser a cabo, porque senão não tem. E uma linha de telefone em casa? Esse é um serviço que Dona Nadir nunca teve. Eu não sei, eu nunca usei que esse telefone não, mas deve estar, né? Ela mora nesta área, conhecida como Pega Fogo, zona rural de Taquara, a 60 quilômetros da capital gaúcha. Mas a tranquilidade acabou quando Dona Nadir passou por uma situação de risco. Caiu uma janela em cima de mim e eu tive que ligar para a ambulância e a ambulância não vinha porque não tinha telefone. Daí eles corriam de um lado para outro até conseguir. Daí 1h30 depois eu fiquei sem caminhada e meio-dia eu cheguei no hospital. Meio-dia depois eu cheguei no hospital. Imagina. Um dos poucos lugares que tem telefone fixo aqui no distrito de Pega Fogo é justamente o posto de saúde. Mas isso só foi possível graças à boa ação de uma moradora que doou a linha ao município de Taquara. E isso aconteceu há pouco mais de 2 anos. Antes, os funcionários tinham que usar o próprio celular. É complicado, porque o telefone é uma das coisas que a gente mais utiliza, né? Aqui no posto, para se comunicar, marcar exames, tudo, a gente precisa do telefone. Sem acesso à linha telefônica, a comunidade conta com o uso do celular. É muito ruim, sabe? Né? É muito ruim. É como eu digo, o que salva mesmo é o celular que tem, mas também não funciona em todo lugar aí, né?
Diante dos transtornos causados pela falta de um serviço básico, os moradores decidiram procurar o Ministério Público. Este procurador da República ajuizou uma ação contra a operadora Oi, a única que presta serviço na região, e a Anatel. Isso é importante que a população sempre tenha em mente que, embora seja operado por empresa privada, ela tem uma concessão de serviço público, né? Então, ela tem uma outorga, no caso do governo federal, da União, para executar esse serviço de telefonia, mas não é apenas uma faculdade dela fazê-lo, é um dever dela fazê-lo e, fundamentalmente, é um dever dela alcançar esse serviço, né, a toda a população brasileira. Antes mesmo da ação ser julgada, a operadora chegou a colocar um equipamento no local para ampliar a rede, mas alegou que não podia instalar mais linhas, porque o distrito não tem a quantidade mínima de moradores exigidos por lei. Um decreto de 2011 prevê que a empresa de telefonia ofereça linhas apenas para locais com mais de 300 habitantes. De acordo com a Prefeitura de Taquara, o distrito de Pega Fogo tem pouco mais de 500 moradores. Mas o último censo feito pelo IBGE apontou um número bem maior de pessoas, 2.500 habitantes. Apesar da divergência do número de habitantes, a juíza que analisou o caso não tem dúvidas. O distrito deve ter o serviço ampliado. Na realidade, a determinação é que a operadora Oi disponibilize o acesso à telefonia fixa, com acessos individuais, ou seja, nas residências, a toda a população de Pega Fogo. Atualmente, o serviço já está disponível, ele foi implementado ao longo do processo. No entanto, ele ainda é bastante precário. Há relatos no processo de que esse serviço não está sendo adequadamente prestado. E daí entra junto a condenação contra a Anatel, que é a autarquia que tem o dever de fiscalizar o cumprimento não só dessa decisão, como de todo o serviço de telefonia. A Anatel e a operadora recorreram, mas a sentença foi mantida pelo TRF4. A condenação é contra a operadora, a Oi, para que ela pague, então, R$50 mil ao Fundo de Direitos Difusos, como danos morais sofridos pela população por todo esse tempo em que ela poderia ter acesso à telefonia fixa e não teve. No entanto, caso a Oi não cumpra essa obrigação, esse dever de pagar, essa obrigação será imposta à Anatel. A decisão é uma boa notícia para quem há anos sonha em ter um telefone em casa. Esperemos que melhore cada vez mais, vai melhorando, com o tempo vai melhorando. E a minha opção é ter o celular, por enquanto. Para não arriscar? Para não arriscar. Pelo menos em algumas situações, como a gente viu na reportagem, o celular ainda funciona. Mesmo assim, o serviço prestado não tem qualidade garantida. Prova disso é que muitos consumidores procuram o judiciário para conseguir utilizar o que as operadoras oferecem nas propagandas. Em Pernambuco, uma das maiores empresas de telefonia do país recebeu um ultimato da justiça. Relembre o caso. Alô? Não é só no Recife que vários clientes estão insatisfeitos com as operadoras de telefonia. A linha cai e o celular fica sem sinal. É falha da TIM mesmo. Aí dá que sinal? Não dá área, fica fora da área de cobertura, a gente sabendo que a pessoa está dentro da área de cobertura. E quando cai, no meio da ligação, o sinal cai, você é cobrado de novo quando tentar retornar. É bem complicado, tá muito difícil usar. Problemas que se repetem a cada minuto e deixam muita gente irritada. Há 2 anos, a operadora TIM é alvo de um processo apresentado pela Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor. A ação civil pública foi proposta com base na reclamação de dezenas de clientes da operadora. Eles afirmaram que não conseguiam completar as chamadas ou dificilmente chegavam ao fim da conversa. Na ação, os autores pediram que a Justiça Federal determinasse restrições administrativas às atividades da TIM. A intenção era que a empresa fosse proibida, por exemplo, de captar novos clientes. Mas o juiz que analisou o caso entendeu que não cabe ao Poder Judiciário
aplicar qualquer punição à empresa de telefonia. Eu entendi que a Justiça não poderia, em uma ação civil pública, dizer o que a TIM tinha que fazer ou deixar de fazer. Porque existe uma agência nacional própria para fiscalizar a TIM e para dizer o que a TIM tem que fazer, e se a TIM não fizer, cabe a essa agência aplicar a respectiva punição. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação de Defesa do Consumidor recorreram. E os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região condenaram a TIM a pagar indenização de R$1 milhão por danos morais coletivos. Além disso, a operadora terá de ampliar a rede, instalando antenas e novos equipamentos. Em nota, a TIM informou que recorreu da decisão e aguarda julgamento do recurso no Superior Tribunal de Justiça. Como a gente viu agora nas reportagens, tanto para reivindicar os direitos quanto para exigir respeito aos consumidores, a população se uniu e conseguiu resolver os problemas. Foi assim também nos anos 90. Um protesto no Rio de Janeiro deu origem a um benefício, o Vale Transporte, hoje garantido em lei. Na época, a notícia desagradou os empresários que tentaram, na justiça, não pagar o imposto sobre o valor repassado aos funcionários. Reveja. Foi em 1985, época de inflação alta. Os preços aumentavam todo dia, os salários não. A população, é claro, se revoltou e foi para as ruas. Essas imagens são de um dos protestos contra o aumento nas tarifas das passagens. O combustível subia, o salário dos trabalhadores do setor subiam e era necessário calibrar os preços, ou seja, reajustar para mais o preço do transporte público. O cidadão comum, o trabalhador que faz uso diário desse transporte, ele às vezes chegava em determinado momento do mês e não tinha mais dinheiro para o transporte. Luiz Antônio se lembra muito bem desse tempo. Ele conta que para conseguir equilibrar o orçamento doméstico, era obrigado a ter 2 empregos. O dinheiro para o ônibus era separado assim que o salário entrava na conta. Tinha que ter o dinheiro para passagem, né? Então eu separava o dinheiro, mas nunca... Sempre tinha que apanhar aquele dinheiro para poder gastar. Então eu tinha que arrumar outro meio para poder vir trabalhar. Foi nesse ambiente que surgiu o Vale Transporte. No começo, o benefício era opcional, mas 2 anos depois passou a ser obrigatório. Hoje é a principal fonte de financiamento do sistema de transporte urbano no país. As empresas, elas hoje conseguem identificar e até acompanhar, né, o uso dos recursos que elas estão fornecendo. Porque outrora você dava o benefício, mas você não sabia se o trabalhador estava utilizando, se ele de fato precisava. Hoje você consegue avaliar isso. Desde o início, a legislação deixou claro que o Vale Transporte não pode ser contabilizado como salário. Isso significa que o benefício não deve ser considerado na hora de calcular a contribuição previdenciária e o fundo de garantia, recolhidos todos os meses pelos empregadores. Felipe trabalhou em um dos casos que garantiu uma jurisprudência no assunto. Conseguiu uma vitória na Justiça em favor de 8 empresas do Rio de Janeiro. A decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na época, impediu a cobrança de impostos, mesmo nos casos em que o Vale Transporte era pago em dinheiro ao funcionário. O propósito era afastar a possibilidade da Fazenda Nacional e da Receita Federal exigir o tributo com relação a essa verba. Ainda que se pague o valor em pecúnia, não vai descaracterizar a natureza do benefício. Vale ressaltar que hoje o pagamento do Vale Transporte em dinheiro não é proibido por lei e o recebimento do benefício muitas vezes é decidido em acordos coletivos das categorias. Sem o Vale Transporte não ia dar para trabalhar, ia ter que conseguir outros meios, né? Mas o Vale Transporte veio, tá tudo certo. O Via Legal fica por aqui, mas na semana que vem tem mais decisões da Justiça Federal. Não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais.
Até mais. Tchau.